Tu és digno, digno, Tu és digno. Declare ao que é digno, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber. Só a Ti, Senhor, nós erguemos as nossas mãos, levantemos nossas mãos a Ti, a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Declare, ao que é digno de receber a glória, de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Só a Ti nós erguemos as nossas mãos, Senhor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos Sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Digno, Tu és o nome que está sobre todo nome, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores se faz presente no nosso meio, e a Ele nós adoramos, e a Ele nós nos rendemos, pois só Ele é digno. Tu és digno, recebe a nossa adoração, Senhor. Digno, Tu és digno, a única. Efésios 4. Muito bem. Então, nós vamos ler a partir do verso 17. Verso 17, enquanto eu abro aqui as minhas anotações. Verso 17 em diante. Eu gostaria hoje à noite de falar sobre os benefícios de se viver uma nova vida. O que significa essa nova vida que temos em Cristo? Vamos ler aqui esse texto, hoje a partir do verso 17. Se alguém sem Bíblia perto de você, permita com que essa pessoa acompanhe a leitura. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Vamos orar. Pai eterno, graças te damos nesta hora, pelo privilégio que temos em abrir a tua palavra e recebermos uma ministração que cremos vem da parte do teu Espírito sobre a tua igreja. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que hoje possamos receber a porção que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, por favor. Durante um período, eu não sei quantos se lembram, tinha um livro que se vendia, em que o objetivo dele era tentar encontrar um personagem escondido. Como é? Wally. Era esse o nome. Onde está Wally? Lembra disso ou não? Ele era um personagem, tinha um cachecolzinho em volta do pescoço, não é isso? E ele botava um óculos. Onde está o Wally? E o objetivo qual era? Em meio à multidão de desenho, de personagem, de coisas, o desafio era encontrar o Wally. Era difícil encontrar o Wally. Era difícil e cada vez mais se tornava difícil, porque às vezes tinham figuras enormes. Porque o Wally se misturava tanto com o cenário que era necessário uma observação assim, muito atenta, com olhos de águia, de lince, para distinguir aonde estava o Wally. O Wally se encontrava em lugares dos mais variados possíveis. E você tinha que, com muita atenção, passar, e eu confesso, eu nunca achei o Wally. Sempre diziam para mim onde estava o Wally, eu desistia de procurar o Wally, porque eu não conseguia achar o Wally. Infelizmente, esse cenário, esse personagem, é um livro, né? É um livro que você compra, Onde Está o Wally, retrata, infelizmente, muito daquilo que hoje representa algumas classes de crentes em Jesus. Eles se misturam tanto no mundo que está difícil descobrir onde ele está. Tem crente que ele está tão inserido num cenário, tão bem disfarçado, que você precisa, quase que com uma lupa espiritual, pedir uma revelação pelo Espírito Santo para que te mostre se é ou não é. Está tão misturado que é difícil você fazer uma distinção onde está o crente. Se ele realmente é de Jesus ou não é. Talvez essa teria sido a preocupação do apóstolo Paulo a escrever essa carta à igreja em Éfeso. Uma igreja que, pelo conteúdo da sua carta, era uma igreja muito nova na fé.
Aliás, eu recomendo a leitura da Epístola aos Efésios a toda pessoa nova na fé. Não só o novo na fé, mas também para aquele assim que já tem um velocímetro com alguns quilômetros de rodagem. Mas eu julgo, junto com os evangelhos, a Epístola aos Efésios, um must. Gostaram do must, né? O must para todo novo na fé. Fala do pecado para a salvação pela graça. Fala dos benefícios da cruz. O que acontece com uma pessoa depois de um encontro com Cristo. O problema hoje, exatamente dentro da igreja, é que as pessoas não passam por esse filtro. E agora que sou nova criatura, o que acontece? Paulo, com essa preocupação de não permitir com que os crentes de Éfeso se misturassem tanto com o mundo ao seu redor, a ponto de se encaixarem dentro do perfil de crentes Wallis. É um novo perfil que eu criei agora. Crente Wally. Ele se mistura tanto que é difícil de saber onde ele está. Paulo tinha essa preocupação e esclarece, principalmente aqui a partir do versículo de número 17, a diferença que deve existir. Quando Cristo entra na nossa vida, a vida em Cristo, significa que nós temos que continuar vivendo no mundo. Essa é uma parte da oração sacerdotal, João capítulo 17, quando Jesus ora dizendo: Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas que os guarde do mundo. Olha a diferença. Tem muita gente que acha que depois que virou crente, ele é alienígena. Ele rompe com todos os amigos, ele não fala com mais ninguém, ele não vai mais em lugar nenhum, ele vive numa comunidade assim, quase que retirada, vira quase que um negócio utópico. Não. A oração sacerdotal é essa: eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Aliás, a igreja precisa estar inserida no mundo para fazer a diferença no mundo. Agora, nós precisamos nos guardar do mundo e não permitir com que o mundo influencie a nossa vida. Afinal de contas, a obra da cruz foi romper com a influência do pecado, do mundo e das trevas sobre a nossa vida. E então o apóstolo, aqui no versículo 17 em diante, ele começa a fazer uma orientação muito clara, e eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, nesse tempo que temos juntos hoje, para que eu possa talvez te ajudar um pouco a conduzi-lo de uma maneira tal que a sua vida traga honra, glória, louvor ao nome de Cristo, para que você não se confunda mais no meio da multidão. Deus quer que você seja evidenciado. O desejo de Deus é diferente de Wally para a sua vida. É que quando olharem no ambiente e você estiver presente, você vai destacar de cara, porque a luz de Cristo resplandece na sua vida. Essa é a diferença. Ao invés de você ser um óleo escondido na multidão, você vai ser uma testemunha viva do Evangelho. Porque aonde você chega, o ambiente onde o crente está é diferente. Você se destaca do mundo, porque a luz resplandece em meio às trevas. Essa é a diferença. Por isso que Paulo escreve assim dizendo: eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Eu fui na Bíblia Mensagem de Eugene Peterson, e eu gostei da forma como está escrito lá nesse texto. O texto de Eugene Peterson diz que nós agora não devemos mais viver segundo esse mundão. A verdade é essa. Nós não devemos mais andar como o mundo anda. Tem que acontecer uma diferença na nossa vida. Não é simplesmente de hábitos, porque hábitos, eu ganhei um livro que tem me abençoado o mundo, um médico aqui da igreja, o Charles, me deu um livro, fala sobre o poder do hábito. Por que você faz o que faz no trabalho e na vida? Hábito. Não é? Deus não vem estabelecer novos hábitos. Tem gente que vem para a igreja e cria novos hábitos, mas não tem nova vida.
Está dando para ver a diferença ou não? Você tem hábito agora de domingo na igreja, você tem o hábito agora de abrir a Bíblia, você tem o hábito agora de orar, mas você não é transformado pelo poder da cruz. O hábito em si não garante nada. Por isso que Paulo diz assim, nós precisamos não mais andar. Andar é um processo diário, não é isso? Nós andamos constantemente. O princípio agora que Paulo estabelece nesse texto é esse, eu não mais ando como também andam os outros. Por isso que a conversão é estar todo mundo andando numa direção, a luz de Cristo resplandece na sua vida e você tem um redirecionamento da tua vida. Você estava indo segundo o curso desse mundo e de repente você começa a andar na contramão do mundo. A gente não anda mais como andam os gentios. E aqui dentro desses versículos 17, 18 e 19, Paulo apresenta de uma forma simples algumas características, na realidade 4 características de um estilo de vida mundano. E cuidado se você se identificar dentro de algum desses. O sinal de emergência acendeu no painel da tua alma aí hoje à noite. Primeiro deles, Paulo diz lá no verso 17, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso é o curso do mundo. É quem não conhece Jesus, quem não teve sua vida transformada pelo poder do sangue. Diz que anda, segundo, final do versículo 17, está aí ou não? Na vaidade dos seus próprios, em outras palavras, o Senhor da sua vida é o seu eu. É vaidade. Eu faço o que eu quero. Eu busco os meus desejos. O Senhor da minha vida é o meu desejo, é a paixão da minha carne. Ela quem direciona a minha vida. Tem muita gente que supostamente diz ter tido um encontro com Cristo, mas ainda continua vivendo segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Não entende de que a partir do momento em que você é nova criatura, você agora tem a mente de Cristo. É diferente. Você não vive mais segundo os teus pensamentos. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, verso de número 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Está dando para perceber a diferença ou não? Filipenses capítulo 4, verso de número 8, Paulo escreve dizendo, finalmente, irmão, nisso deveis pensar, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é louvável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está dando para perceber a diferença ou não? Uma pessoa que anda segundo o curso do mundo, a sua mente é dirigida pelas paixões da carne. É na vaidade dos seus pensamentos. Exalta demais o corpo, exalta demais a aparência, não estou dizer aqui que você deve agora andar igual o homem de Neandertal. Não, pastor, agora eu não tenho mais vaidade. Eu não escovo o dente, eu não penteio o cabelo, eu não tomo banho para a glória de Deus. Não, para a glória de Deus não é, meu irmão. O que eu quero dizer aqui é diferente. A vaidade é algo que tem um único objetivo. A palavra vaidade é você querer satisfazer paixões da carne. Você busca coisas fúteis, superficiais. Você anda para agradar os outros. Isso ainda impera sobre os filhos das trevas. Segunda coisa, não é essa a ênfase que eu quero dar, eu quero falar sobre como nós em Cristo devemos proceder, mas Paulo dá algumas orientações. Segunda coisa, segunda característica de um estilo de vida mundano, está no versículo 18. Obscurecido de entendimento, cego. Em outras palavras, é um cego espiritual. Ainda a luz de Cristo não resplandeceu diante de você. Você ainda não viveu a libertação daquilo que 2 Coríntios 4:6 diz, 4:4 diz, que o príncipe, o Deus deste século, cegou o entendimento das pessoas, para que não conhecessem a verdade do Evangelho. Cego. Obscurecido de entendimento, você não entende nada, você não consegue enxergar a verdade do reino, você não consegue ter uma percepção do que é reino de Deus.
Quando a gente fala, por exemplo, de algo como um trabalho no Piauí, quem é crente em Jesus, o coração dele arde. Quem ainda não é, ele não entende essas coisas. Quando a gente fala de levantar uma oferta especial para dar uma melhorada no trabalho no sertão, o obscurecido de entendimento, ele não entende essas coisas. Sabe por quê? O homem natural não entende as coisas do Espírito, diz a palavra. Ele não entende. Ele não consegue perceber, ele não consegue enxergar essas coisas. Ele não consegue enxergar a diferença entre o que é de Deus e o que não é. Ele não consegue, e ele anda no escuro, e quando anda no escuro, ele é vítima constante das ciladas do inimigo. Por isso que às vezes tem gente que vive com a vida, a família, o casamento, um atrás do outro, assim, caindo em buraco, porque está obscurecido. O texto diz que é alheio, terceira opção, ou terceira característica de um estilo de vida mundano. Alheio à vida de Deus por causa da ignorância. Alheio a Deus. Deixa a vida me levar. Não tem temor de Deus. Que Deus, nada. Eu quero viver a vida segundo aquilo que eu acho que devo viver. Deus é apenas um amuleto da sorte quando a coisa estreita, aí você corre para Deus. Mas você não tem um senso de que tudo vem dele e para ele, como Paulo escreve aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é de Deus. Mas quando você está ainda vivendo um estilo de vida mundano, você está alheio à vida de Deus, você não quer saber de Deus, você quer saber de igreja. Primeira evidência de uma pessoa que está andando longe dos caminhos do Senhor é quando ele começa a deixar de vir na igreja. Primeira coisa, pode ter certeza. Porque a igreja ainda tem aquela ideia na cabeça das pessoas que é o lugar onde Deus está. Não, então eu não vou, porque se Deus está lá, eu posso me queimar. Então ele não vai, começa a se distanciar dos irmãos, da igreja, do povo de Deus, alheio à vida de Deus, vive a vida assim completamente mundana. Quarta característica de um estilo de vida mundano, e Paulo está aqui simplesmente falando como é que os gentios, e gentios aqui tem um significado claro, para nós hoje é daqueles que não conhecem a Cristo como Senhor. Esse é o sentido da palavra gentio. Está claro para você ou não? Está claro ou não? Amém? Quarta coisa, versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Quarta característica é isso. É gente insensível que comete tudo que é impureza. Pecado para ele não é normal. Ele peca assim como toma uma garrafa de Coca-Cola. Normal, pecar, não, todo mundo peca. Por que eu não posso pecar também? Todo mundo fuma, por que eu fumo? Porque todo mundo bebe, por que eu não bebo? Todo mundo adultera, por que eu não adultero? Por que não? Normal. Hoje todo mundo faz isso aí, pastor. Normal. Característica de um estilo de vida mundano. O que Paulo está dizendo aqui? Agora, aqueles que conhecem a Cristo já não podem mais andar assim. Nós temos que mostrar a diferença. Porque é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Se a gente tem nova vida, quer dizer que Deus plantou uma nova árvore. E essa árvore é diferente. Ela não dá mais o fruto da velha vida, do velho homem. A árvore agora dá um fruto diferente. E alguém que experimenta o fruto, porque cuidado, nem tudo aquilo que aparenta ser o que é. Tem gente que conhece assim da arte, mas tem gente assim que não tem tanto conhecimento. Você olha no período em que as flores estão saindo, de que os primeiros frutos estão brotando, você olha para um pé de laranja, um pé de limão, um pé de mexerica, você vai achar mais ou menos que é tudo a mesma coisa. Mas depois que você pega o fruto e experimenta, você vai ver o que é laranja, você vai saber o que é limão, porque é pelo fruto que a gente conhece. O que Paulo está querendo dizer aqui é exatamente isso para nós hoje como igreja. O maior impacto que nós podemos criar na sociedade, nessa cidade, no trabalho, na família, é exatamente essa distinção, essa dicotomia, essa diferença que existe entre a velha vida e a nova vida, o velho homem e o novo homem. E então Paulo, a partir do verso 20,
E eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque esse é um texto muito didático para você. A minha oração é que essa palavra possa queimar na tua alma hoje à noite. E que você possa pegar e deglutir tudo aquilo que o Espírito está colocando como alimento na tua alma. Você vai digerir tudo, e eu quero que se transforme em vitamina espiritual para a tua vida. Você sair daqui fortificado, que você saia daqui alimentado, para enfrentar o dia de amanhã, a semana que está começando, sobre essa ótica, a ótica da palavra. Olha o que ele diz no verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, a partir daqui, Paulo faz assim: antes, depois. A diferença. Aí ele diz, se é que de fato, e aqui está uma diferença gritante, hein? Porque nem sempre, quando você ouve, você escutou. Tem gente que ouve, mas não escuta. Aí ele diz, se é que de fato tendes ouvido, e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então Paulo está querendo dizer aqui o seguinte: aquele que é exposto ao evangelho verdadeiro, a verdade de Cristo em Jesus, segundo aquele, instruído. Por isso que a instrução é importante. Por isso que a gente pega no teu pé para você vir no culto, para você voltar aqui de quarta-feira e ouvir a palavra, para você pegar a sua Bíblia e abri-la, porque é a instrução da verdade que vai te conduzir a uma vida segundo a santa vontade de Deus. Você precisa ser instruído. A instrução vem pelos mestres da palavra, por aqueles que pregam, que ensinam na escola dominical. Você tem que vir e aprender isso para você ser instruído, segundo é a verdade em Jesus. E ele diz no verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, e ele então diz, vos despojeis do velho homem. Aí Paulo começa a dizer o seguinte, é hora de abrir mão. E esse é um processo que eu preciso desenvolver diariamente na minha vida, atento àquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Saiba, meu querido irmão e minha irmã, o Espírito Santo fala conosco constantemente. Aquela voz que você ouve na tua mente, diante de uma situação em que normalmente você a fazia, ou você está sofrendo, igual um pastor amigo disse, de distúrbio bipolar, ou com certeza é o Espírito Santo, porque ele fala conosco e nos convence do pecado. Ele que antigamente você fazia algo que era comum, mas agora porque a verdade de Cristo foi manifestada na sua vida, você ouve, você é exposto à palavra, mas agora a voz do Espírito vem e diz, agora não, você se sente incomodado. Antigamente você discutia com teu marido, com a tua esposa, e você ia dormir e mandava ela se catar ainda. Mas depois de uma discussão, depois de algumas farpas trocadas, de algumas palavras mal colocadas, de repente você ouve algo falando ao teu coração, isso não está certo. Ela pede desculpa, vamos resolver esse negócio. É o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. O que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. O Espírito me ajuda a identificar, porque nós, pela nossa própria natureza humana, não temos condições de identificar aquilo que ainda está presente em nós, que desagrada a Deus. É por isso que eu tenho que me despojar. Constantemente ele diz, do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E vos renoveis. O que é esse renovo? E é aqui que eu quero, em 10 minutos, prometo, 10 minutos. Depois nós vamos participar da mesa do Senhor. Em 10 minutos, bem rapidamente. Quais são as características que Paulo então apresenta aqui sobre a nova vida? O que Deus espera de mim, como crente em Jesus, não como pastor, como crente em Jesus. O que Deus espera de você como crente em Jesus? Depois dessa situação, Deus não quer que você seja um Oli, Deus quer que você seja alguém que se destaque. Primeira coisa, primeiro que nós devemos pensar diferente do mundo. Primeira coisa, nós devemos levar a nossa mente cativa à pessoa de Cristo.
O crente tem que pensar diferente do mundo. Eu citei o texto de Colossenses capítulo 3, mas ainda no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 16, que Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. A nossa maneira de pensar, por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. É necessário algo acontecer, eu preciso pensar diferente, porque nós chegamos expostos à cruz por uma influência mundana. Pensamos, e a maneira como pensamos é fruto de tudo aquilo que o mundo foi derrubando sobre os nossos conceitos, os nossos princípios e os nossos valores. E a gente pensa diferente, a gente pensa assim, como ímpio mesmo. A gente pensa querendo levar vantagem. O brasileiro é conhecido mundialmente como o povo que gosta de dar jeitinho. O brasileiro dá jeitinho em tudo. Tudo. Está aí os grandes estádios sendo construídos para a Copa de 2014. E o desespero do jogo, hoje teve o jogo Brasil e Inglaterra, o desespero é isso: não, fica tranquilo, nós vamos dar um jeito aí, um dia antes. O povo começa a dar um jeitinho, passa esparadrapo, esconde as coisas. Já perceberam como é que é ou não? A maneira como pensa. O ímpio pensa sempre no lado maligno das coisas, da maldade. Por quê? Porque ele está sob a influência de um coração desesperadamente corrupto. O homem é mau na sua natureza. E como somos assim, nós pensamos de forma maldosa em como vamos tirar vantagem com aquilo ou com a outra. A maneira como um homem olha para uma mulher olha para um homem, segundo a influência do mundo, ela é maligna, ele precisa mudar a forma de pensar. É por isso que Jesus é radical na forma como ele trata o adultério. Quando questionado sobre se dar uma carta de divórcio ou não, e sobre a questão do adultério, Jesus vai além da lei. Porque a lei dizia que se um homem deitasse com uma mulher que não fosse a sua, cometeria adultério. Jesus vai e mexe na cabeça e diz assim: se alguém olhar para uma mulher que não for a sua, com pensamento impuro, adulterou com ela. Olha o que a graça e a cruz diz. Deus quer trabalhar aqui, sabe por quê? É a renovação da mente. Nós agimos de acordo com aquilo que pensamos. Por isso que o crente tem que pensar diferente. Paulo diz assim, dentro desse texto: nós pensamos diferentes, porque quem não conhece a Cristo de uma forma radical, pensa de forma fútil. Cegos ainda. Segunda coisa, eu prometi 10 minutos, que evidencia essa diferença clara, é que nós devemos falar diferente. Eu não digo falar diferente, porque a gente tem que comprar um dicionário de evangeliquez. E aí tem várias versões: tradicional, pentecostal, neopentecostal, avivado ou não tão avivado, porque dependendo do nicho que você está, tem um vocabulário diferente. Em alguns lugares está ligado, está ligado, está ligado. Paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Jesus. Depende, está amarrado. É ou não é? Né, Marção? É assim ou não é? Não é um vocabulário evangeliquez, mas é a forma como eu falo. Por isso que Paulo entra dentro do texto. Lá na frente, verso 29, e eu gostaria muito da gente poder caminhar dentro desse texto, talvez numa outra ocasião, com mais tempo. Eu precisaria de pelo menos 1 hora, porque eu entraria na primeira parte do capítulo 5 deste livro tão precioso, que é a carta aos Efésios. Mas no verso 29 ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma. A única palavra que deve sair da nossa boca é aquela que unicamente for boa para edificação. Em outras palavras, meu querido, se não tiver o que falar, fica quieto. Eu aprendi muito cedo em casa que ficar quieto não paga imposto. Porque tem gente que acho que foi instruído que se ele não falar, no mínimo, 8.000 palavras no dia, ele vai ser taxado. E aí, pelo muito falar, você é pego na sua própria tolice. O crente em Jesus não pode sair, porque tem um cara que às vezes sai daqui, levanta aleluia, glória. Olha, tem gente,
Ontem eu estava assistindo um jogo de futebol e um suposto jogador de futebol, que ele é conhecido como crente em Jesus, e conhecido, muito crente em Jesus, assim, no meio cristão, na hora de uma jogada errada, a câmera fechou nele. Aquilo só pode ter sido o inimigo. Aí você vai perguntar para ele, falou assim: o pastor, o câmera estava endemoniado, ele fechou em mim para envergonhar, mas na hora que fechou nele, meus irmãos, mas ele gesticulou assim, sabe, quase se fosse slow motion. Dava para ler. Eu não fiz curso de leitura labial, não fiz nada disso, que às vezes muitos surdos e mudos fazem curso, né, para aprender. Não precisava. Não vai precisar levar para aquele quadro que tinha no Fantástico, não é? Que conseguia durante a Copa, não foi isso? Que aí via o que um treinador estava... Não precisa, porque na hora que fechou aquele ângulo assim, bem enquadrado, não é plano americano, né? Porque é plano fechado, aqui assim, ele virou e... Eu pus a mão na cara e falei: tá aí, ó. Para todo o Brasil, o crente em Jesus, xingando o outro, mas com força. Mas ele xingou assim, mas encorajado. Sabe quando você xinga assim com vontade? O problema é esse, às vezes a gente sai de um culto como esse. Qual é a palavra que toma conta dos teus lábios durante a semana? Às vezes no trato dentro de casa. Da maneira como você se refere a seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Porque tem um que trata o outro assim, às vezes com palavras tão carinhosas. O zoológico invade a sua casa durante a semana. Burro, anta, sua égua, cachorro. É um zoológico a sua casa vira. Não pode sair. Sabe por quê? Eu marquei aqui algo que Jesus disse. No capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, versículo 34, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Agora, a gente se atenta muito nesse versículo, mas se a gente caminhar um pouquinho para frente, a gente não tem tempo hoje à noite, mas eu queria que pelo menos você grifasse ou anotasse aí na sua Bíblia, no versículo 36 do próprio capítulo 12, Jesus diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Estreitou. Toda palavra frívola que proferirem os homens, você vai dar conta de tudo que você fala. Por isso que Paulo diz assim: agora, como eu sou crente em Jesus, eu não posso mais ficar falando, o meu vocabulário tem que mudar. A gente cantava na escola dominical a musiquinha do sabão. Lembra ou não? Lava o meu rostinho. Lava a minha mão, mas devia lavar a boquinha de alguns também. Porque tem dia, eu me lembro de acampamento, o saudoso Hildo Matos, que dirigia acampamentos na minha época de infância, e foi ontem esse período. Esse período faz alguns anos atrás. Falasse palavrão no acampamento, comia sabão. Verdade. Enfiava sabão na boca da gente. A gente ficava com aquele gosto de palmolive. E era sabão bem churuca, meu irmão. Lux, né? Como é que tem um sabão, irmão, que não dá. Um sabão, vem numa caixinha de papel. Não é. Febo é chique, irmãos. Febo não rende nada. 3 banhos com febo, acabou. Aquilo é o devorador, o febo. Tem o gafanhoto, aquele negócio. Você toma banho com febo, é verdade ou não é? Você toma banho com febo, dá uns 4 banhão assim, já era. A não ser que você... Fala assim, o meu dura muito, você não está tomando banho direito. Você está dizendo assim: pastor, o meu febo dura 1 mês. Você não está lavando direito os braços, cuidado. Febo, 3 dias, 4. Tomando banho, irmão. De manhã, à noite, diz: não, pastor, eu só tomo banho de manhã para ir para o trabalho. E quando eu volto, estou muito cansado. Não gosto de tomar banho, eu já... Não. Mas tinha um sabão, eu não me lembro, acho que era senador. Aquilo é vereador, irmãos. Senador, aquilo não tem nada. Porque aquilo passa, parece que você está sendo betumado. E ele dava para a gente comer, era o senador. Punha aquele negócio na boca. Dava quase que envenenamento, mas molecada. Hoje não pode fazer isso, porque é digno de processo.
Imagina, fazer o meu filho comer sabão, foi bom, porque cada vez que saía alguma coisa dentro do acampamento, xingava um, às vezes tinha guerra de toalha. Eu não posso contar essas coisas, senão eu vou motivar os irmãos. Deus abençoe, viu? Eu não fazia nada disso, eu fui um santo, na realidade, às noites eu passava orando, lendo a palavra, eu ia para o monte orar, só isso, eu fui santo, eu me beatificava constantemente nos acampamentos. Mas era assim porque, às vezes, a gente entra num contrassenso. A gente percebe o que está no teu coração por aquilo que você fala. Paulo diz assim, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. No trabalho. E o diabo, ele às vezes cria situação para fazer a prova. Você conta até 10. Tem hora que você tem que contar 1,5, 1,75, 2, 2,25. Porque a nossa boca, ela tem que simplesmente sair aquilo que vai servir para edificação. E olha, eu gosto dessa colocação aqui, que Paulo faz. Conforme a necessidade. Gente, só fala quando necessário. Porque o que tem gente que gosta de dar pitaco e falar da vida dos outros. Ninguém te perguntou nada. Mas, gente, é conforme a necessidade. É só quando precisar falar. É por isso que, aqui no Brasil, não sei se faz isso, mas nos Estados Unidos, quando prendia um cara, prende, a primeira coisa que o policial diz para ele é o seguinte: você tem o direito de ficar calado. Qualquer coisa que você disser será usada contra ti em juízo. Não, aqui tenho direito, mas vou falar. Eu sei que eu tenho direito, mas eu quero falar. Deixa eu pôr para fora, pastor. A gente começa a falar e a gente se complica. Sabe por quê? Palavra depois de proferida, meu irmão, já era. Tem coisa que você falou para o seu marido, para a tua esposa, para o teu filho, que você não sabe a dor que você causou. Machucou, é como uma pedra lançada. Arrebentou o coração, arrebentou a alma. Feriu pra caramba. Por isso que a gente tem que... põe uma mordaça. Semana que vem nós vamos distribuir esparadrapo para todo mundo aqui. Põe guarda a tua boca. A palavra de Deus diz que a gente tem que pôr guarda a boca até quando entrar na casa de Deus. Sabia disso ou não? Porque tem gente que faz voto totalmente inconsequente. Até para falar com Deus você tem que guardar a boca. Gente que promete coisa para Deus e depois não cumpre. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. E não faz. Não faz, cuidado, hein? Quando você fizer um voto a Deus, você cumpra. É Bíblia. Guarda a tua boca. Então a gente tem que falar diferente. Terceiro lugar, 10 minutos está acabando. Já foi. Terceiro, a gente deve agir de forma diferente, irmão. Tem que agir diferente. A nossa atitude nos contextos que envolvem a nossa vida. Em casa, no trabalho. A gente tem que ter atitude diferente. Tudo tem que mudar. Eu tenho que agir de forma diferente. Paulo começa a falar disso no versículo 28. O que furtava não furta mais. Antes trabalhe. Essa palavra, acho que tem gente que acha que trabalho é uma palavra que o diabo inventou. E eu gosto da maneira, seria tão bom se a gente mergulhasse na palavra com mais sede, gente. Olha como ele diz aqui, o trabalho, a gente deve exercitá-lo com as nossas próprias mãos. O que é bom, o trabalho é bom. Para que a gente tenha com que acudir ao necessitado. Olha só. A gente trabalha não é só para a gente não, mas é para socorrer quando alguém precisa. A gente tem que mudar as nossas atitudes, a gente tem que agir diferente do mundo. A casa do vizinho, que é ímpio, tem que ser diferente o contexto do que é a casa do crente em Jesus. Às vezes é um barraco, é panela voando, é pé, gato, aí depois bota o louvor, com muito louvor. Aí o cara vai dizer assim, pô, é uma coisa errada. Eu acabei de ouvir uns palavrão, eu acabei de ouvir panela voando, e agora eu estou ouvindo aí música de adoração. Não,
tem que ter diferença. O ambiente tem que ser diferente. Pelo seu justo proceder, as pessoas vão perceber de que agora você é nova criatura. Amém? O que a gente faz aqui hoje à noite, eu fiz questão de pregar essa mensagem e te ajudar a entender de que o que Deus quer para você não é simplesmente um ambiente para você vir de domingo. Deus quer que você venha. Eu brincava com o pessoal, num dia de chuva como esse, e com frio, que tem de gente assistindo pela internet, Deus te abençoe, viu, irmão? Obrigado por estar conosco aqui, agarrado. Parceiro vocês são, viu? Mas eu dizia o seguinte, o ambiente do culto faz toda a diferença. Já tentou assistir um culto na internet em casa? Você fica lá comendo pipoca? Eu sei como é que é, né, pastor? Eu fico lá de pijama, como pipoca, tomo um café. Na hora do louvor, dou uma saidinha, depois eu volto. Na hora da oração. Não é a mesma coisa. Não é. Eu comentava com a Eliette ali fora, ela falou, não é mesmo, pastor, esses dias eu estava assistindo um culto aí pela internet. Sabe por quê? O Espírito de Deus agindo aqui neste lugar é diferente. Eu ainda vou descobrir uma forma de bloquear a internet para quem é da igreja. Vou pedir para Deus mostrar. Na hora que você entrar, o Espírito Santo vai revelar para o computador, vai travar. Porque a gente começa a ficar preguiçoso. É verdade ou não é, gente? A gente fica preguiçoso. Não, já vou assistir o culto de casa mesmo. Não é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus diz que é bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão e aqui Ele ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui, ó. Algo diferente na comunhão da igreja. Por isso que a carta aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar como muitos os fizeram e se enveredaram por caminhos ruins. É importante a gente estar junto aqui. Você leva o recado para quem não veio, viu? Meu irmão, eu anoto, eu chego aqui, eu passo o olho, diz, não veio, eu mando torpedo já depois do culto. Estava onde, miserável? Onde é que estava? Senti sua falta, porque não veio no culto. Pastor, então. Que tem gente que tudo é desculpa. Esses dias eu conversei com o irmão que teve um neném. A minha vai fazer 15 anos já. Então, pastor, depois que nasceu, Irmão, filho é bênção. Tem gente que é assim, eu vim para a igreja com um dia de... Minha mãe disse que eu vim para o culto 3, 4 dias depois que eu saí da maternidade. Antigamente, não, pastor, muitos vírus, bactérias. Muitas coisas no ar, está chamando a gente tudo aqui de contaminado. Está dizendo que a gente aqui tudo é ou não é? Para com isso. Vem para a igreja. Vem para o culto, traz um Moisésinho lá, põe aqui. Vem para o culto. Pastor, mas sabe como é que é? É nada. A gente, às vezes, olha, não é desculpa. Quando a nossa filha mais nova nasceu, a Giovana, a gente já morava aqui em Campinas, voltando dos Estados Unidos, e foi assim. Acabou minha esposa, a gente vai consagrar filho pequeno, porque tem gente que vai consagrar, a gente não dá mais para pegar no colo. Porque a criança já está com 10 anos de idade. Então, pastor, ele nasceu, eu não consagrei ao Senhor, porque eu estava esperando ele ficar forte, vitaminado, todas as vitaminas, e agora está dizendo, está me chamando do quê? É ou não é? De agente contaminador. Não. A gente tem que agir diferente, a gente tem que vir para a igreja, estar aqui junto. E sabe de uma coisa? Isso não é responsabilidade só minha, é sua também. Você tem que instigar o seu grupo de amigos, de irmãos, aí dizendo, foi para a igreja? Liga. Quando você vier para o culto, liga para um amigo, vai para o culto hoje ou não vai? Eu estou meio desanimado. Não, vamos. Precisamos estar na igreja. Deus vai falar conosco, precisamos adorar o nosso Deus, precisamos estar juntos. Vamos lá para a igreja. Amém ou não, gente? Isso aqui foi um desabafo, é fora da mensagem. Não tem nada a ver. Tinha gente olhando na Bíblia e dizendo, mas isso aqui não está aqui na exegese do texto, eu não estou enxergando isso aqui. Terminando. A nossa atitude tem que ser de tal forma com que o Espírito de Deus não se entristeça conosco. Como é que eu sei se eu estou agindo de forma tal que não condiz com a palavra de Deus? É uma pergunta simples. O que eu faço? Alegra o Espírito Santo ou o entristece? Simples, não é? O texto termina dizendo exatamente isso. Verso de número 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. A sua vida, a sua atitude, aquilo que você faz, o que você fala, entristece ou alegra o Espírito Santo?
que possamos viver como um povo que foi transformado pelo Evangelho. E que as pessoas que conviverem conosco não precisem ouvir nenhuma mensagem, nenhum sermão, nenhuma pregação, mas que eles possam ver na nossa vida evidência clara de que Jesus Cristo mudou a nossa história. E que a gente tem que parar de ser o Oli por aí, perdido no meio da multidão. Mas onde a gente chegar, a evidência da nova vida em Cristo vai ser tão radiante, de que quando olharem para nós, vão perceber claramente que Cristo habita em nós. Amém.